Bom, vamos lá. Obrigado, pessoal, pela presença. Essa é a minha terceira live. Espero fazer muitas mais. Toda segunda-feira às 8 horas a gente está por aqui. E está sendo muito legal. Eu estou respondendo todas as perguntas que vocês estão fazendo aqui pelo chat. Eu estou vendo todas as perguntas aqui online. Então fiquem à vontade. Vocês escolheram o tema de hoje como reaproveitamento de levedura. Então, vamos entender, primeira coisa, como que a gente guarda a levedura? Quais são as maneiras que a gente guarda a levedura? Se a gente tem a nossa levedura, acabamos de comprar a nossa levedura, se ela está ou de forma líquida ou ela está em um pacotinho, a gente nunca vai congelar ela. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que nunca congelar a levedura. Até a levedura seca, ela tem uma pequena quantidade de água, tem por volta de 4, 5% de água, que se você congelar essa levedura, você vai acabar estourando essas células. Então, inclusive a levedura seca, você não pode congelar, tá? Então, a primeira coisa, como guardar a levedura nova? Que algumas pessoas às vezes perguntam e não sabem que a levedura seca tem água também. Então, a levedura seca a gente também não pode congelar. Na hora que a gente fala de guardar a levedura, primeiro a gente tem que saber como que a gente vai coletar, né? Então, eu acabei de fazer a minha cerveja. Como é que eu vou coletar essa levedura? Se você é um caseiro, essa levedura vai estar no fundo, então, do teu balde fermentador. Você vai envasar toda essa cerveja antes, ou vai trasfegar essa cerveja para um outro balde, e aí depois coletar essa levedura. Bom, a gente pega toda essa levedura, coloca dentro de um pote. Esse pote ele tem que estar estéril, né? Ou sanitizado com água fervendo, ou com álcool, ou com peracético, ou com iodo. Qualquer um dos meios sanitizantes que a gente tem para fazer cerveja. Então, pega um pote estéril e esse pote estéril você coloca toda a sua lama lá. Uma coisa importante que poucas pessoas falam é: quando eu jogo a minha levedura para fazer a minha fermentação, essa levedura ela mais do que se triplica, ela se multiplica por 3,5 vezes. Então eu coloquei um pacotinho de levedura dentro do meu balde de 20 litros. No final da fermentação eu tenho por volta de 3,5 vezes a quantidade de leveduras que eu coloquei lá dentro. Então, é importante vocês saberem a quantidade de levedura que eu tenho se eu pegar toda a minha lama. Toda a minha lama dá para eu fazer pelo menos mais 3 pitchings, tá? Então, se for o caso, coletar toda a lama, inclusive aquela que fica mais sólida mesmo, lá no fundo do fermentador, você pode pegar essa lama inteira, tá? E dividir em 3 potinhos, se você for fazer 3 outras levas, né? Mas a gente sabe que as condições caseiras não são tão, ah, não são tão, não produzo tanta cerveja assim, né? Então eu vou coletar de um balde para fazer um pitch em 3 outras levas. Putz, às vezes você tem um fermentador de 100 litros na sua casa, né? Ou de 60 litros, enfim. Se for o caso, tudo bem. Importante a gente saber que a quantidade de lama que você tem ali é 3,5 vezes a quantidade que você jogou dentro do fermentador, tá? Importante saber isso porque tem um fator aqui muito decisivo, que é o seguinte: se eu pegar 3,5 vezes a quantidade de levedura que eu preciso para fazer uma nova leva, eu estou fazendo um overpitching. Overpitching é dosar mais levedura do que eu precisaria nessa nova leva. Quais são as consequências do overpitching? A primeira delas é uma fermentação rápida.
Então eu vou ter uma fermentação muito mais rápida, acelerada. A segunda coisa que vai acontecer é eu vou esterificar menos a cerveja. Se eu estou fazendo uma Weiss ou se eu estou fazendo uma belga, fazer um overpitching não é interessante, porque aí eu vou reduzir a esterificação dessa levedura. Agora, se eu estou fazendo uma lager, se eu estou fazendo uma IPA, qualquer levedura neutra, como o S05, como o W3470, né? Eu não vou reutilizar essa levedura. Eu tenho que daí fazer um pitching adequado, uma dosagem de levedura adequada. Como fazer isso? Tem cervejarias que nem reaproveitam levedura de Weiss por conta disso. Porque muitas pessoas ficam com preguiça de contar essa levedura. Na hora que pega essa levedura e tá com preguiça de contar a levedura. Então, como fazer nesse caso? Ou não tem microscópio, né? Que é a realidade de muitos caseiros. Muitos caseiros não têm microscópio ou têm preguiça de contar a levedura, né? Às vezes é falta de tempo também, tá, gente? Eu já trabalhei em micro cervejaria e eu vou confessar para vocês que a gente não contava a levedura lá. Porque você tem que contar, não é só uma vez, tem que contar 3 vezes a levedura para ter uma certa curacidade no momento que você vai contar essa levedura. Então, não é tão simples assim, gente. Mas tenham isso em mente, tá? Reaproveitar a levedura, você vai estar fazendo um overpitching se você estiver utilizando a lama toda, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí você tem que se perguntar, eu posso utilizar essa lama toda ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Laísa, então essa levedura que fica no fundo do balde fermentador é um pouco da lama passou para as minhas garrafas durante o invase. Gostaria de saber se isso influenciou no sabor da cerveja. Eu acho que a tua pergunta é mais no sentido de foi levedura para tua cerveja, o que aconteceu? Se foi levedura para tua garrafa, você acabou envasando um pouco de levedura, essa cerveja vai ficar com um sabor um pouco ácido, né? Aquele sabor de levedura, né? Acaba tirando um pouco de sabor de malte, de sabor de lúpulo, né? E acaba ficando com uma leve acidez, né? Sabor de levedura. A gente chama justamente de sabor de levedura. Tente não passar muita levedura para a garrafa, aí é um problema de invase. Você tem que então fazer uma trasfega para conseguir envasar uma cerveja mais limpa, né? Oi, Cláudia, tá por aí prendendo um pouquinho de cerveja? Quero ver. Bom, vamos lá. Então a gente coletou a levedura. A primeira coisa que a gente tem que entender então é a respeito do pitching, né? Se eu jogar toda a lama, eu vou fazer um overpitching. Vou guardar essa lama. A coisa mais fácil que a gente tem de fazer é colocar toda a lama dentro de um pote, né? Dentro de um pote e aí jogar essa lama numa leva nova, tá? Tem muita gente que fala o seguinte: na hora que você pega essa levedura, coloca dentro de um pote. Eu não tenho aqui uma foto pronta para mostrar para vocês, tá? Eu gostaria muito. Vocês já viram aquelas fotos que na hora que você decanta toda a levedura, você tem uma parte que sedimenta no fundo do frasco e aí tem uma parte mais leitosa que fica em cima. Muitas pessoas falam que você tem que pegar, coletar essa parte mais leitosa que fica na parte de cima, tá? Para fazer um novo pitching, uma coisa importante que eu sempre falo para vocês, para fazer um novo pitching, não é pegar apenas a parte leitosa.
Será que eu consigo mostrar para vocês aqui no computador? Vou tentar fazer uma loucura aqui, gente. Aqui eu tô mostrando para vocês uma foto. Vocês estão vendo aqui que tem uma parte bem sólida no fundo e aí tem uma parte leitosa no meio. É onde que está essa seta azul. Vocês estão vendo uma seta azul, essa parte do meio. Espero ter conseguido mostrar isso bem para vocês, só para exemplificar. Não adianta falar sem mostrar. Essa parte leitosa são as melhores células. São as células que não flocularam, que nem vocês viram na parte mais branca. Na parte mais branca, tá? A parte leitosa são as células que flocularam. A branca é que floculou. E a leitosa é onde não floculou. As células mais vigorosas, as mais ferozes, as melhores, com maior saúde, é a parte leitosa. Na hora que você vai propagar, você vai pegar a parte leitosa, tá? Mas, importante vocês saberem que a parte leitosa não tem a quantidade de células necessárias para se fazer um pitching, tá? Para se fazer uma nova leva. Então isso é muito importante. Não peguem a parte leitosa para fazer um outro pitching. Peguem essa parte leitosa se você vai apenas propagar. Se você vai pegar essa levedura, vai guardar para propagar depois, é a parte leitosa que você vai pegar. Se você vai pegar para guardar a levedura toda para fazer um novo pitching, você vai pegar toda a levedura, inclusive a parte branca. A maior quantidade de células são as células floculadas que é a parte branca, a parte sólida, tá? Esse é um ponto muito importante. Eu estou frisando isso muito para vocês porque eu já fiz essa cagada, tá? De pegar a parte leitosa. Quando eu não sabia muito disso, de cerveja, né? Eu acabei fazendo isso também. Claudinha, vai aprendendo fermentação. Depois eu te explico o resto. Laísa, envasei minha cerveja e passou um pouco da lama para a garrafa. Gostaria de saber se interfere no sabor. Eu já respondi essa pergunta, né? Você colocou a mesma pergunta de novo? A garrafa tinha um sabor de lama. A outra, com a lama, tinha outro sabor. Laísa, eu não entendi a sua pergunta. Foi problema de invase, então? Foi problema de invase que você teve? Se passou um pouco de lama para a garrafa, então você vai ter esse sabor de levedura lá, tá? Quando você coleta a levedura, você pode coletar a levedura exatamente como ela está, sem fazer lavagem nenhuma na cerveja, na lama, na levedura. Ou você pode fazer algum tipo de lavagem para poder reutilizar essa levedura depois. A lavagem mais eficaz é a lavagem ácida, que é como as cervejarias de grande porte geralmente fazem. Coleta a levedura e aí coloca faz uma lavagem com água, né, e ácida. Como que é essa lavagem ácida? Você vai pegar, vai colocar em solução aquosa, onde você usa ácido fosfórico para cair o pH entre 2 e 2,5, é realmente bem ácido. É uma acidez que não vai matar a levedura, mas vai exterminar muitos contaminantes, tá? Com isso, você consegue até eliminar um pouco de contaminantes que tem nessa levedura, tá? Mas isso requer um pouco de manuseio, né? Um pouquinho de cuidado na levedura, né? Com isso você elimina contaminantes, então é legal, é bom se fazer. Se for fazer algum tipo de lavagem, seria essa. Um outro tipo de lavagem seria uma lavagem com água, né? E aí eu colocaria numa água estéril apenas para tirar algum trube que decantou ou
retirar qualquer coisa qualquer sujeira que fique nessa lama. Mas eu acho que o mais interessante é fazer uma lavagem, se for fazer, uma lavagem ácida. Existem outras formas de guarda de levedura, que é, por exemplo, colocar em placa de Petri. Colocar em placa de Petri. Quem nunca viu uma placa de Petri, tá aqui uma foto de uma placa de Petri, tá? Vocês podem ver que tem um pontinho aqui que é uma contaminação, tá? Tudo que for meio esponjoso, filamentoso é contaminação, mas tem uma partinha aqui que é levedura, esse bege que vocês estão vendo, isso é levedura, tá? Levedura saudável. Gente, quando eu estava começando a aprender alguma coisa de levedura, eu estava testando tudo, né? Starter, fazer propagação, guarda, lavagem ácida, placa de Petri. Placa de Petri não é um negócio muito viável para se fazer em casa, tá? Por quê? Primeiro que placa de Petri, né, é uma placa que nem vocês viram onde que vai o meio onde que se propaga a levedura, que é onde cresce a levedura, e aí vem uma tampinha em cima. Só que não é completamente vedado aquilo, então pode entrar ar ali e pode ter contaminação. Então, isso é um problema. Isso é um problema porque você vai ter que guardar essa placa de Petri num lugar onde que tenha um ar que seja o mais estéril possível, tá? Na geladeira, junto com comida, como, né? Eu não recomendo então guarda em placa de Petri. Então, resumindo, eu vi que tem algumas perguntas aqui, eu tô terminando aqui já a minha explicação e aí eu volto nas perguntas, tá? O que eu acho mais fácil para se fazer em casa é você coletar essa levedura toda, colocar num pote, a levedura completa, tá? E aí você vai se perguntar, a próxima cerveja, eu quero que ela seja esterificada ou não? Se eu quero que ela seja esterificada, eu não posso jogar essa lama inteira. Eu vou ter que contar ela. Ou contar ou tentar sedimentar por peso, que é um outro problema. Cada grama de levedura vai ter por volta de 1 a 6 bilhões de células, dependendo do quão compacta ela tá? Então eu posso fazer por peso também, eu posso dividir essa lama por peso. Enfim, dei o tratamento que eu quero nessa levedura, guardei ela na geladeira, nesse mesmo pote estéreo. Nesse pote estéreo, eu vou deixar essa lama por, no máximo, 15 dias. 15 dias guardado na temperatura de geladeira, eu vou ter uma lama saudável. Em 3 semanas, 21 dias, eu começo a ter um pequeno risco, tá? De quê? De autólise. 4 semanas eu te diria, jamais use uma lama guardada por 4 semanas. Eu vi alguns casos de lama guardada em geladeira por 4 semanas em que teve autólise e aí a pessoa não experimentou essa lama, né, não cheirou, porque pelo simples aroma você consegue identificar se tem autólise ali ou não. E aí a pessoa jogou dentro da cerveja, a cerveja ficou com autólise. Autólise é o aroma de gás, né? Gás encanado, desculpa, sim, gás de cozinha, tá? Eles colocam mercaptano para você sentir o aroma do gás. E tem um sabor oleoso, um aspecto de óleos, porque tem muito óleo dentro da levedura. Então, a maneira mais fácil em casa é coletar toda essa lama, fracionar ou não, contar células ou não, no mesmo pote, sem fazer lavagem e usar em 15 dias. Mas tente fazer todo esse processo da maneira mais asséptica possível, tá? Quero fazer uma lavagem ácida, uma lavagem com água? Pode fazer. Não recomendo guarda em placa de Petri, tá? Em casa, não. O risco de contaminação é muito alto. Vou voltar às perguntas aqui. Laísa, qualquer coisa depois você me pergunta, então veja se eu respondi a tua pergunta. Vai ficar gravado no YouTube, tá?
Acho que até amanhã de manhã vai estar lá. Rústica Beer, você aconselha fazer lavagem dessa lama? Eu aconselho fazer uma lavagem ácida, tá? A lavagem ácida é melhor do que a lavagem em água para poder guardar. Tente fazer isso da maneira mais asséptica possível, sem corrente de vento, né? Passando por cima ali da... Não vai fazer isso do lado da churrasqueira, né? Não vai fazer isso no meio da cozinha, onde que tá todo mundo comendo e passeando para um lado para o outro. Você tem que fazer da maneira mais asséptica possível, né? Já que a gente não tem um laboratório em casa. Vander, me preocupo muito com a contaminação na hora de coletar. Vander, eu te diria o seguinte. Em casa, a gente tem muito mais risco de contaminação, né? Do que numa cervejaria. Então, a primeira coisa é, siga essa dica que eu falei do ar, né? Não deixa ar passando de um lado para o outro, né? Corrente de vento do lado de churrasqueira, enfim. Uma das coisas mais sujas que tem no ser humano é a barba. As mãos e a barba. Creia em mim. Nos cursos de tecnologia que quando a gente passa um suave na barba dos cervejeiros, na mão, e é geralmente onde mais a gente pega a contaminação, tá? Então não fica muito em cima da levedura, da cerveja, porque isso pode contaminar muito fácil. Tente evitar isso, tá? E ninguém perguntou até agora, quantas vezes eu reaproveito essa mesma lama? Em cervejaria, se reaproveita, na grande maioria, nas cervejarias de grande porte, se reaproveita até a quarta, no máximo, quinta geração. Motivos. A levedura ela vai se mutar. A partir da quinta geração, o perfil sensorial dela vai começar a ser diferente. Tá? Para microcervejaria, eu diria o seguinte. Nenhuma levedura é isenta de contaminação. Toda levedura tem micro-organismos ali dentro. Qualquer tipo de contaminação, tá? Ninguém é isento de contaminação. Então, na primeira geração dessa levedura, você tem isso de contaminantes. Na segunda, você vai ter um pouquinho a mais. Por quê? Porque todas as bactérias se multiplicam 11 vezes mais rápido do que a levedura. Então, obrigatoriamente, no segundo lote, na segunda geração dessa levedura, o percentual de bactérias vai ser maior. E no terceiro vai ser maior ainda. E no quarto vai ser maior. E no quinto... Então, quanto mais eu reutilizo uma lama, maior a probabilidade de contaminação. Em micro cervejarias, eu recomendo até a terceira geração. Tem muita gente que recomenda até a quarta. Eu recomendo até a terceira geração por conta de risco, para ter um risco menor. Em casa, eu recomendo até a segunda. Se você tem muita confiança no teu taco, vai até a terceira. Até a quarta, não. Por questão de risco, tá, gente? Se vocês querem correr esse risco, tenta até a quarta, até a quinta geração. Cervejaria Alquimia. Se o cheiro não estiver ruim, podemos confiar nessa levedura? Se tudo foi feito da forma correta, fiz uma IPA e pretendo usar a levedura numa Imperial IPA. O sensorial, na hora que você guardou a tua levedura na geladeira, pegou ela para reutilizar, o sensorial vale muito, vale demais, vale demais. Porque se tem qualquer traço de autólise ali, você vai sentir um fedorzinho, que a gente conhece o cheiro da levedura, ele é gostoso, né? Ele é bom, aquele cheiro de fermentação, um cheiro limpo, né? Se tem qualquer traço, você vai pegar ali. Como que eu vou saber se essa levedura está saudável ou não? Eu vou me perguntar, quantas vezes eu utilizei essa levedura? Essa levedura, quando ela foi utilizada na última vez, ela demorou para começar a fermentar? Se ela demorou para começar a fermentar, você não reutiliza. Você tem que oxigenar bem. Você fez uma cerveja com uma graduação alcoólica muito alta, tem muito açúcar, você não está oxigenando legal essa levedura, ela está fraca, né? Guardei por muito tempo na geladeira, guardei mais que 15 dias essa levedura na geladeira. Eu devo reaproveitar? Não.
teve off flavor, teve problema de fermentação, ela parou no meio da fermentação, não atenuou direito, não devo usar essa levedura em outro lote, tá? Valdinei, como definir uma forma mais simples, de uma forma mais simples a quantidade de usar? Você diz a quantidade que eu possa fazer um novo pitching, né? Usa o seguinte, se você tem uma lama, numa lama bem compacta, compacta mesmo, realmente compacta, você calcula cada grama equivale a 3 bilhões de células. Se essa lama está muito rala, é por volta de 1 bilhão de células. Se ela está muito densa demais, é por volta de 6 bilhões de células. Essa talvez é a maneira mais fácil que você fazer em casa, sem ter que contar células numa câmara de Neubauer, com um azul de metileno, enfim, né? Quem sabe que contar a levedura demora pelo menos umas 2 horas, né? Cervejaria Alquimia, obrigado. Outra pergunta, se fez dry hopping, pode usar normalmente? Se você vai fazer dry hopping na tua cerveja, você coleta a levedura primeiro e depois faz o dry hopping, tá? Uma coisa depois da outra. Por quê? Porque o lúpulo ele gruda na parede da levedura e ele enfraquece essa levedura, tá? As partículas de lúpulo vão grudar na parede da levedura e vão enfraquecer essa levedura. E daí eu não reutilizo essa levedura que tem lúpulo junto. Além de você estar jogando lúpulo dry hop de uma leva em outra. Não faz sentido. Coleta primeiro a levedura, tá? E aí depois você faz o dry hop. Faz uma trasfega, né? Trasfega teu mosto para um outro balde e aí reaproveita. Samuel, coloquei minha levedura reaproveitada na geladeira. Depois de alguns dias dela guardada, vi uma pequena atividade na parte superior. Isso é normal? Samuel, é normal. Tanto que eu recomendo que vocês, de vez em quando, vai lá abrir o potinho, tá? Abre o potinho para aquele potinho não explodir dentro da geladeira. A gente sabe que a levedura ela diminui, ela não para 100% a sua atividade na hora que a gente joga na geladeira. Ela apenas diminui. Mas você sempre tem aquelas leveduras mais vorazes que vão comer o açúcar a temperaturas mais baixas de geladeira, né? AFC. Boa noite, Matheus. Gostaria de saber, na prática da reutilização, é só pegar o pote com esta levedura, dar uma leve mexida e jogar no mosto? UFC, como a gente falou no começo, eu não sei se você estava aí, a quantidade de leveduras que a gente precisa jogar. Se você não pegou isso, fica gravado no YouTube a partir de amanhã, tá? O vídeo inteiro, quem perdeu o começo. É o seguinte, você tem que... Quando você coleta essa levedura do fundo do balde fermentador, você está coletando 3,5 vezes a quantidade de leveduras que você jogou lá dentro. Você está fazendo um leve overpitching, e esse leve overpitching não vai esterificar tua cerveja tanto, tá? Esse é o primeiro problema. Tem gente que fala que dá autólise. Não, autólise é a partir de 4 ou 5 vezes o pitching necessário. Esse overpitching não dá autólise, tá? Só vai reduzir a tua esterificação. E é tão simples quanto você falou. Pegar a lama inteira, guardar num pote e jogar no outro. Eu já fiz cerveja em que, num dia que eu invasei, eu nem tirei a lama do fundo do balde e joguei outro mosto por cima, tá? Não preciso coletar ela para depois jogar no balde. Tá ali no mesmo balde, acabei de invasar, tá ali, eu joguei outro mosto por cima. Não tem problema nenhum. Cervejaria Alquimia, entendi. Usei o hop bag e achei que pudesse usar a levedura. Alquimia, na hora que você usa o hop bag, você passa umas pequenas partículazinhas de lúpulo
que o lúpulo ele não é todo na mesma gramatura, né? Ele tem umas partículas que são pó. É muito pó, é um pozinho muito fino. E esse pozinho muito fino ele sai do hop bag. O que fica dentro do hop bag é apenas as partículas de lúpulo mais grossa, tá? Que tem na média de 1 a 5 milímetros. Né? Na média, o lúpulo picado, né? O pellet, na hora que ele dissolve em água, ele fica de 1 a 5 milímetros. Mas você tem uma quantidade de lúpulo aí que está em pó, que aí ele vai sair, ele vai passar do hop bag e vai grudar na parede da levedura, tá? Coleta a levedura antes. Thiago Murta, meu brother, quais os problemas do underpitching e do overpitching? O underpitching ele vai esterificar mais, o overpitching esterificar menos. O underpitching vai demorar para começar a fermentação. Overpitching começa rápido, tá? Underpitching pode dar off flavors. Overpitching só dá off flavors quando for autólise, você fazendo a 4 vezes, 5 vezes a quantidade de levedura que necessária para se jogar no balde, tá? Laísa, baixa temporada, diminuir a atividade celular da levedura, fazendo que tenha mais vida útil. Como identificar se essas leveduras estão bem para aproveitar? Eu não sei se eu entendi muito bem, Laísa. Baixa temporada. Você quis dizer que a levedura ela parou de atenuar, não comeu muito bem e aí depois como identificar se ela se é boa para reaproveitar, é isso? Se a levedura teve qualquer problema, atrasou o início da fermentação ou a baixa temperatura. Não, se você fermentou em baixa temperatura, não tem problema. Quando você fermenta em baixa temperatura, você reduz a atividade celular, tá? Mas isso não quer dizer que a levedura está com problema. Baixa temperatura ela vai demorar um pouco mais para fermentar. Se você quiser dar mais exemplo, eu te falo se deu problema ou não. Se você quiser ser mais específica, tá? Mas é assim, se está dentro do esperado, a levedura está boa para ser reaproveitada. É que a gente tem que saber, vamos dar um exemplo bem claro, vai. Como que se faz uma colche? Uma colche, você usa um fermento ale e fermenta em 16 graus. 16 graus, para se fermentar tudo aquilo, você demora 2 semanas. Se essa mesma levedura fermentasse a 18, você fermentaria em 1 semana, né? Então você baixando para 16, 15 graus, você está no limite inferior de temperatura, onde que a levedura quase não está mais atuando, então a velocidade de fermentação está muito mais lenta, né? Então você tem que ter esse tipo de conhecimento para saber se se a levedura está devagar ou está rápida, tá? Gente, vamos lá, vamos mais as últimas perguntas, que já passamos do nosso tempo. A gente geralmente tenta terminar em meia hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos lá. Temos mais uns 2, 3 minutos aí. Cássio, boa noite. No caso citado, onde jogou o novo mosto no mesmo balde, por a levedura estar decantada, terá problema de overpitching? Você vai ter overpitching, mas não por conta da levedura estar decantada. Você jogou a levedura, jogou o mosto no balde onde que tinha uma levedura decantada, na hora que você jogou aquele mosto lá, subiu essa temperatura de novo. Essa levedura ela vai desflocular, toda ela, tá? Só não vai desflocular uma pequena quantidade que vai estar morta. Você vai estar fazendo overpitching porque você vai estar reutilizando toda a levedura, tá? Se você não viu o vídeo inteiro, dá uma olhada depois no YouTube onde que eu falo
da quantidade de levedura que a gente coleta, o quanto que ela se multiplica. AFC Neto. Obrigado, Matheus, pela resposta. No meu caso, seria uma levedura neutra. Creio que nesse caso o overpitching não dê problema. Não dá problema mesmo. É até bom porque ela vai ser mais rápida a fermentação. Elton, deixei levedura reaproveitada guardada por uma semana. Como sei se não houve contaminação? O jeito mais preciso de todos é você fazer um teste de contaminação. O que tem mais acessível para a gente hoje é pegar umas placas de contaminação que a Levitec tem, tá? Que você vai, são placas de Petri onde que você vai espalhar essa levedura lá e vai ver se vai crescer contaminação, tá? Essa é a forma mais precisa. A mais caseira de todas é experimentar essa levedura, ver cheiro, tá? E ver um pouco da acidez, do sabor dela, tá? Se tá algo parecido com cerveja ou até com um sabor meio lático, né? Tipo um Yakult, uma certa acidez, né? Se tá do jeito que a gente conhece, não tem contaminação, né? Então a forma caseira melhor é o sensorial mesmo, tá? Não tem outra forma. Última pergunta da noite. Tem mais alguma? Última. Vamos lá. Valeu, Elton. Boa sorte. Galerinha, vamos encerrando por aqui então. Muito obrigado, tá? O tema da próxima semana acho que vai ser algo provavelmente relativo à água, tá? Vai ser sobre água, que foi o que o pessoal votou na semana passada. Ninguém fez nenhuma votação hoje. A gente sempre colhe aí novas votações aí. Valeu, Alquimia, obrigado. Então, sempre durante as lives, se vocês quiserem votar pelos temas aí, show de bola. Próximo vai ser alguma coisa relativa à água, tá? Vou pensar certinho o que a gente vai falar. Beleza? Galera, valeu Laísa, muito obrigado. Participou bastante. Valeu todo mundo aí. Até a próxima.